ao nosso estudo, e esse estudo, eu não sei, mas tem sido um estudo bem assim, fundamentado, claro, sempre tem que ser nas Escrituras Sagradas, e uma abordagem com base em textos, e também a gente cria aqui uns textos que nós escrevemos aqui, para sintetizar o que a gente está ensinando nesse terceiro estudo aqui, o prazer de orar. Então, o terceiro estudo, o prazer de orar, e desta vez nós vamos ter como base o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Vamos ler atentamente. Você que fala em oração, você que sabe que precisa orar, acompanhe atentamente o que nós vamos colocar aqui, os argumentos que vamos fazer bíblicos, para que nós entendamos essa questão de orar, né? O prazer de orar. Nós precisamos desenvolver esse prazer na nossa vida. E não só eu, mas também levar a minha família a fazê-lo também, a ter esse prazer também de orar, tá? E muitas vezes nós não fazemos isso. Por exemplo, os pais, eles, nesse período então de pandemia, eles procuram vários entretenimentos para os seus filhos, e isso não está errado, tá? Mas é fundamental que os pais ensinem e sejam um exemplo para os seus filhos nesta questão de oração, tá? É importante que os filhos percebam que os pais orem. É importante que os filhos olhem para o pai, para a mãe e vejam que são cristãos verdadeiros. Eles não são uma coisa lá no templo ou numa reunião em algum lugar, num culto, e em casa são totalmente diferentes. E às vezes o que os filhos acompanham dos pais são brigas, são palavras que não são bem legais. Às vezes acompanham dos pais, os pais assistirem, por exemplo, coisas que não deveriam na TV, na internet, mas não conseguem acompanhar, ouvir nos pais oração, momentos de oração. Então, nós precisamos desenvolver em nós mesmos e naqueles que estão ao redor da gente esse desejo, esse prazer de orar, tá? E não adianta eu falar em oração se eu não tenho exemplo de oração. É preciso que eu tenha exemplo de oração para que eu possa falar às pessoas, falar aos meus filhos, né? Falar aos meus irmãos em Cristo, aos meus amigos sobre o prazer de orar, como é importante orar, e especialmente em todos os tempos, né? Em todos os tempos, mas especialmente nesses tempos de crise, né? As pessoas deveriam se despertar para a oração e aí ter uma atitude contínua, não parar de orar, não parar de desenvolver esse prazer. Então, se você não tem esse prazer, comece a desenvolvê-lo. Mas como, pastor, que eu vou desenvolver o prazer de orar? Orando. Não tem outro jeito. Você pode ler sobre o assunto na Bíblia, você pode ler livros sobre o assunto. Quantos livros eu li ao longo da minha vida cristã? Eu tenho 38 anos de vida cristã, né? Quantos livros eu li sobre vida devocional, oração? Quantos livros eu li, né? Foram muitos livros, quer dizer, um número razoável de livros. Mas eu confesso para os irmãos, os livros, eles ajudam quando eles nos levam às Escrituras Sagradas. Claro que eles vão nos ajudar a meditar sobre aquilo. Mas se eu não começar a fazer, de nada adiantará. Entende? De nada adiantará. Eu li um livro uma vez chamado, acho que é o Segredo da Oração. Algo assim, o segredo da oração.
Li outro também, parece as 7 chaves, né, de oração também, coisas assim, né? Títulos mais ou menos assim. Mas eu confesso que eu li e achei interessante, mas eu não coloquei em prática. Aí é complicado, né? Eu preciso colocar em prática. Então, como que eu vou desenvolver o prazer de orar? Orando. É orando. Você começa a orar, começa a estender, a ampliar. Foi isso que eu fiz e tenho feito ao longo dessa minha vida aí cristã, e eu tenho ampliado, né? Isso eu vou criando metas de oração. Então, por exemplo, se ano passado eu orava um tempo X, esse ano, esse tempo já tá no outro tempo. Eu estou falando de oração diária, específica. Eu não estou falando naquela palavra, naquelas colocações, baseado naquelas colocações, orar sem cessar e não ora especificamente. Não estou falando isso não, né? Eu estou falando, é inquestionável que temos que orar sem cessar, é inquestionável que temos que orar onde trabalhamos, ali eu estou trabalhando, ou eu estou estudando, ou eu devo estar em espírito de oração, ligado ali a Deus, claro, falando com Deus, claro, lógico, isso é claro, mas eu preciso tirar momentos específicos, como Jesus tirou momentos específicos, como os apóstolos tiraram momentos específicos, como os profetas tiraram momentos específicos, né? Eu preciso tirar momentos específicos, aquele momento em que eu vou lá no meu quarto, ou seja, o nome que quiser dar para isso, né? Pode ser sala, quarto, despensa, sei lá, qualquer nome que quiser dar para isso, né? O quintal, debaixo da árvore, né? Não importa, eu tenho que tirar aquele momento específico para ficar ali conversando com Deus, dialogando com Deus, colocando para Ele com sinceridade a minha vida, e com isso, fazendo isso, eu vou desenvolver o prazer de orar, porque o Espírito Santo ele vai levar-me a essa situação, mas ele não vai levar-me a essa situação se eu negligencio isso, se eu não me importo com isso, se eu não parto para a prática. Então, às vezes a pessoa fica ali, sei lá, você aí, eu, todos nós, né? Ficamos ali, vamos imaginar, 1 hora, 2 horas em frente a uma TV, né? 3 horas às vezes, ou então em frente ao celular, às redes sociais, ao computador, etc., celulares, lá. Mas eu sou incapaz de ficar ali minutos e minutos e minutos ali aos pés do Senhor orando. Então, como que eu vou vencer isso? Eu vou desenvolver, fazendo. Como que você desenvolve o prazer, por exemplo, em assistir um filme? Né? Desenvolve como isso? Você gosta de fazer, você ama fazer, né? Você escolhe lá os seus filmes lá e você fica ali 1, 2, 3 horas ali assistindo aquele filme, que muitas vezes não é nem tão bom assim, tá? E nem transmite tantas coisas boas assim, mas você fica ali, porque você desenvolve ali aquele prazer, aquele interesse e tal. Então vamos desenvolver esse prazer em orar também, não é? Vamos desenvolver fazendo, vamos desenvolver orando, tá? E tem um caso aqui, e hoje eu quero citar 2 textos aqui, de oração positiva e de oração negativa, de 2 pessoas de Deus, em tempos e contextos obviamente diferentes, né? Um deles aqui é o Jabes, né? Pouco conhecido nas escrituras sagradas, mas existem pessoas que já desenvolveram sermões, né, estudos sobre Jabes, né? E que está em 1 Crônica, e eu vou lendo agora, ler esse texto agora, 1 Crônicas 4, verso 9 e verso 10. Então vamos fazer a leitura. Foi Jabes do hebraico significa pesar, tristeza, sofrimento, essa é a ideia do hebraico, tá? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores
o dei à luz. Ou seja, o nome de Jabes tem um sentido realmente de dor, de pesar, de sofrimento, tá? Porque a mãe dele teve muita dificuldade em trazê-lo, né, ao mundo, né? Foi com muito sofrimento. Talvez ele tenha quase morrido, ou ela também. Então, Jabes então nasceu. E o interessante é que ele nasceu e ele se destacou. A Bíblia não fala, é claro, o livro, Crônicas, o primeiro livro e o segundo livro de Crônicas, eles foram escritos provavelmente depois do cativeiro babilônico, ou seja, no contexto do Império Persa, possivelmente. Mas acontece, os fatos narrados aqui, eles vêm desde de Adão, né? E a história vem tal. Lógico que como Jabes pertencia à tribo de Judá, então fica bem claro de que é possível que nós estejamos aqui em torno aqui, talvez, eu não estou afirmando, mas há uma possibilidade do período, por exemplo, de Juízes. É possível isso, é possível, tá? Devido a algumas questões, mas se não foi também não há problema algum. Importante que eu saiba, Jabes era da tribo de Judá e ele foi uma pessoa que se destacou diante dos outros. A Bíblia o chama de ilustre, né? Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi um homem, uma pessoa, um rapaz, né? Uma pessoa de destaque ali, de destaque mesmo, em meio a situações. A Bíblia não dá detalhes, mas ele foi uma pessoa de destaque, foi ilustre, né? Uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa que teve destaque, né? Então, naquele contexto ali, em situações ali da sociedade, ele se destacou, vamos dizer assim. E diz aqui no verso 10, Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel. Jabes invocou a Deus, chamou a Deus, né? Chamou a Deus. Isso quer dizer que nem todos faziam, né? Nem todos faziam, mas Jabes fazia, né? Jabes ele invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo, quer dizer, ele fez uma oração, ele chamou o Senhor. Não sei o que Jabes estava passando, o texto não mostra, não, como eu disse, ele não dá detalhes. É até muito interessante a Jabes, porque a Bíblia não dá detalhes sobre a vida dele, não fala muito nada ali, tal, só o suficiente para sabermos, como eu já disse, de qual tribo ele era e tal. Mas não dá detalhes do tempo histórico exato dele. Mas aqui diz que ele invocou o Deus de Israel, né? Ele invocou. Eu não sei se ele estava passando por uma situação difícil, possivelmente, né? E ele invocou. Então ele disse assim, na oração dele: tomara que me abençoes que me abençoes e me alargueis as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha bem, interessante isso daqui. Um homem que praticamente não aparece na história, um homem que praticamente não existe na história bíblica, não tem destaque na história bíblica. Ele não é um Davi da vida, ele não é um Moisés da vida, ele não é um Abraão da vida, ele não é um Jó da vida, ele não é um Daniel da vida, ele não é um Elias da vida, ele não é um Isaías da vida, ele não é um Jeremias da vida, ele não é Ezequiel da vida, ele não é uma pessoa de destaque, ele não é um Paulo da vida, não é um Pedro da vida, é Jabes, uma pessoa praticamente desconhecida. Talvez você que está ouvindo esta meditação nesta manhã nunca ouvira falar em Jabes, né? Na oração de Jabes, talvez você nunca ouvira falar. E ele, nesse momento aqui, em 2 versículos, ele tem um destaque extraordinário, tá?
Porque Jabes, o que ele faz no seu pedido? O que ele pede ao Senhor? Ele pede que Deus o quê? Dê a bênção a ele. Né? Dê a bênção a ele. O que ele pede ao Senhor? Ele pede o quê? Que Deus amplie, né? A expressão que ele usa aqui é alargues as fronteiras, dá a entender claramente o aumento de suas terras. Porque a ideia é essa, né, de limites, né, para alargar, ampliar os limites de suas terras, de suas posses, de seus bens. Ele pede isso ao Senhor, tá? Ele invoca a Deus e pede isso, porque não é proibido pedir isso, jamais. Né? Jamais aqui alguém vai ensinar que tenha base bíblica e seja sério na análise das Escrituras, vai dizer que é pecado ou que é proibido alguém pedir prosperidade financeira. Lógico que não. Nós temos, claro, lógico, né, todas as condições de fazê-lo, porque muitos nas Escrituras o fizeram. Mas a questão aqui a questão é que Deus pode atender ou não atender. Deus pode estar nessa oração ou não estar nessa oração que alguém faça ao Senhor. Mas Jabes aqui, ele coloca diante de Deus, ele invoca a Deus com toda sinceridade e ele pede, aumente o aumento de suas terras, tá? Ele pede uma coisa que é claro também, a presença de Deus na vida dele, né? A presença de Deus. Ele também pede a Deus a proteção de Deus, a proteção do mal, tá? Livramento, né, da dor. O nome de Jabes, como eu disse, trazia em si a ideia de dor, a ideia de pesar, a ideia de sofrimento. Talvez alguns pensam aqui que ele está dizendo, livra-me desse nome. E isso quer dizer também, que também é outra coisa que o texto quer dizer, que o nome não define quem é a pessoa. Alguém pode ter o nome de Jesus e na verdade servir a Satanás. Alguém pode ter até um nome que não é um nome muito assim legal, né? E pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Entendeu? Alguém pode ter o nome de Herodes, por exemplo. O pai lá, não sei porquê, deu o nome no filho de Herodes, que na Bíblia lá todo mundo sabe pela história de Herodes, né? A família de Herodes era uma família má. Né? Mas de repente esse rapaz que tem o nome de Herodes vai ser uma bênção de Deus. O nome não define a pessoa, né? É claro que nós devemos escolher nomes importantes, significativos, de boas coisas, de graça de Deus, né? Para os nossos filhos, etc. Claro que sim, a gente tem que procurar nomes que estejam de acordo, né, com o espírito bíblico, essa coisa toda. Mas o fato de não tê-lo não significa que seremos isso ou aquilo, porque o nome não vai definir, como o nome de Jabes também não definia quem ele era. Então, talvez para se livrar dessa coisa do nome dele, alguns entendem que ele tenha orado a Deus pedindo esse tipo livramento da dor, né? Mas é interessante o texto. O texto diz, como eu já li, diz: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele invocou a Deus, ele se coloca humildemente diante de Deus. Ele não se coloca diante de Deus para determinar para Deus, para impor para Deus o que ele quer. Deus, eu quero que tu aumente as minhas terras, que tu amplie os limites das minhas terras, eu quero ter mais terra. Ele não coloca de uma forma arrogante, de uma forma soberba, impondo para Deus isso. Ele coloca de um jeito, a gente percebe nas linhas do texto, ele coloca de um jeito humilde, reconhecendo que Deus podia, claro, abençoá-lo nesta questão. Então, é o que o texto diz, né? Alargue as minhas fronteiras. Depois, né? Que seja o que? Comigo a tua mão. Ou seja, eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença. Uma oração simples. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu quero que a tua presença me acompanhe. É a oração de Jabes, né? Quero que a tua presença me acompanhe. E que me preserves do mal. Que tu me livre do mal, Senhor.
Isso, me livre do mal. Esse mal pode ter sentido amplo, né? Os inimigos que poderiam tentar roubar aquilo que ele tinha ou matá-lo, do mal, da enfermidade, do mal, me livre do mal, né? Tudo que é mal, né? De modo que não me sobrevenha aflição, não me sobrevenha sofrimento, dor nesse sentido. Então ele está pedindo livramento total aqui. Ele está pedindo prosperidade para a sua vida. Ele está pedindo a presença de Deus, né? A presença do Senhor, a companhia do Senhor. Ele pede isso, ele pede que Deus o livre, né? Do mal, o proteja do mal. E que a desgraça aparente do seu nome, o significado aparente do seu nome não recaia sobre ele, que ele seja uma pessoa realmente feliz, né? Feliz, plenamente feliz, diante de Deus e dos homens. E depois aí Deus, simplesmente o texto diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pronto, oração simples. O problema da oração não está nas nossas palavras, bonitas ou não, longas ou não, porque a questão não é essa. É interessante o fato de orarmos e nos dedicarmos a Deus especificamente, não que entendamos isso, que compreendamos isso. O fato de orarmos a Deus especificamente por o maior tempo possível, o maior tempo possível que você puder passar diariamente diante de Deus, entendeu? Entendeu? É ótimo, né? Isso aí é o necessário para a vida, né? O maior tempo possível. Se você consegue passar aí 20, 30, 40, 50, uma hora, se você consegue tirar momentos específicos para falar com Deus, esse tempo, beleza. Agora, nós só não podemos entender, achar que pelo fato de orar 30 minutos, uma hora ali diante de Deus diariamente, e tirar vários momentos para isso, não significa que Deus irá me atender apenas pelo tempo que eu passo, tá? Essa oração aqui de Jabes mostra que não é pelo tempo que eu passo. A questão de orar, a gente tem que entender isso. O prazer de orar está ligado a ter comunhão com Deus. Querido, a ter comunhão com Deus, isso independe se Ele vai responder a minha oração ou não. Não é questão, eu não vou me colocar diante de Deus para obter ou para pedir as coisas simplesmente, não é isso. Né? Eu vou me colocar diante dele, né, aos pés dele, para conversar com ele, dialogar com ele, e eu tenho que ter prazer em fazer isso. Entende? Aí orando, ali em comunhão com Deus, falando com Deus, aí eu vou, claro, lógico, colocar agradecimentos, eu vou fazer minhas petições, vou colocar minha vida nas mãos de Deus, minha vida financeira, minha vida familiar, vou colocar tudo, minha vida de estudo, é isso, né? Toda a minha vida nas mãos de Deus, naqueles momentos que eu passo orando ao Senhor. Tá? É isso que eu devo fazer. Mas eu não posso pensar que o fato, assim, agora que eu estou orando, estou orando X tempo por dia, Deus então é obrigado a atender a minha oração, não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Está muito claro que não. Jesus, como no primeiro texto que nós analisamos sobre o prazer de orar, nós mostramos claramente que Jesus ficou ali, poxa, orando, e Deus realmente fez ele passar pelo cálice e pelo sofrimento, como já era proposto, e pronto, né? E eu vou mostrar depois de outro texto também de Paulo que segue na mesma direção. Então a gente tem que entender isso. Eu não oro, eu não me coloco diante de Deus em oração para fazer pedidos a Deus, como eu já disse aqui, e ele então ser obrigado, né? Não, Deus, eu estou orando aqui, então é obrigado a conceder a cura, é obrigado a conceder que amplie os limites das minhas terras e dos meus bens. Não. O prazer de orar, ele independe se Deus vai responder-me positivamente ou negativamente. Isso independe.
Entende, amados? Nesse caso aqui, na oração de Jabes, está claro que Deus, uma oração simples, né? Uma oração simples, pelo menos literalmente aqui, ela está simples. São poucas palavras, benditas palavras, né? Poucas palavras, né? Pedindo a bênção de Deus, pedindo o aumento de suas terras, pedindo a presença de Deus na sua vida, pedindo a proteção do mal e o livramento da dor. Tá? Simples assim. Ele invoca Deus e pede essas coisas. E aí, o final do verso 10 do capítulo 4 de 1 Crônicas diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pronto, Deus concedeu a Jabes o que ele tinha pedido. Entendeu? E é claro que né, nós não sabemos aqui, não há detalhes sobre a vida espiritual de Jabes, não há detalhes sobre detalhes, né? Mas aqui dá para notar que era um homem, uma pessoa temente a Deus, que buscava a Deus, que era sincero diante de Deus. Não é uma oração hipócrita, é uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com um objetivo claro. Mas é lógico que não significa que apenas esse é o conteúdo de suas orações. Claro que não, possivelmente não, tá? A questão é que devemos desenvolver o prazer de orar, independente de recebermos de Deus palavras positivas ou não. Deu para entender? O prazer de orar é o prazer de ter comunhão com Deus, de conversar com Deus. Mesmo que pareça que Ele não está me ouvindo, mas Ele está me ouvindo. Uma das coisas que essa oração de Jabes mostra é que Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a minha oração. Pode parecer que não, pode parecer que Ele não está me respondendo, mas Ele está ouvindo. Se você não está sentindo isso, comece a ampliar isso, momentos de oração, comece a desenvolver esse prazer de orar, de falar com Deus, não simplesmente para dizer para Ele: Deus, Tu és maravilhoso, não simplesmente para dizer para Deus que Ele é o Criador, não simplesmente para fazer suas petições a Ele ou agradecimentos a Ele. Desenvolva o prazer de orar pelo simples fato de estar diante da presença dEle, de se colocar diante da presença dEle, de conversar com Ele, entendeu? Pelo simples fato de ter comunhão com Ele. Porque nós temos, por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, acesso ao Pai, diz a palavra de Deus. Bom, e agora nós vamos aqui, para a gente fechar com esse texto, né? O texto de 2 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, o texto que eu separei, já vou aqui, o texto que eu separei, 2 Coríntios, vou encontrá-lo aqui rapidinho. Isso, vou encontrar, peraí, 2 segundinhos. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, isso, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, tá bom? Encontrei aqui, vamos fazer a leitura. Esse caso aqui é o caso de Paulo, e aqui interessante, enquanto Jabes fez uma oração, tá ali, como o texto mostra, simples, objetiva, ali, ainda que ele, naturalmente, isso aqui é um conteúdo que foi extraído para mostrar-nos alguma coisa, mas lógico que Jabes devia ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, né? E aqui no caso de Paulo, já ele recebeu uma resposta positiva. O caso de Paulo é o contrário. Olha bem, e era Paulo, né? Era Paulo. Olha o texto. Diz o 2 Coríntios 12, verso 7, sobre o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo está dizendo que foi colocado ali um espinho na carne nele, um mensageiro, ele diz, de Satanás,
Ninguém sabe, as pessoas ficam falando só de coisas aí sobre esse espinho na carne. Uns falam que é questão de problema nas vistas que Paulo tinha, outros falam que é um problema lá, uma enfermidade lá que ele tinha, não sei aonde, lá. Ninguém sabe esse espinho na carne. A questão aqui do texto, quando Deus quer revelar-nos especificamente alguma coisa, o texto fala. O texto não fala aqui, aqui diz que o espinho na carne, né? Na carne é algo que o fazia de alguma forma ser fraco, ou no mínimo revela a fraqueza de Paulo em alguma coisa. E espinho na carne, o sentido claramente é esse. É algo que está ali, ó, é como uma agulha que está na sua carne, né? E ela está, imagine você aí uma agulha, né? Que está espinho, né, na carne, uma agulha na carne, um espinho na carne, né? Então ele está espetando ali e vamos imaginar que isso aqui parece ser uma questão diária, uma dor diária. Uma dor que pode ser na carne, literalmente falando, pode ser na alma, no sentido de alguma situação, alguma aflição, algum sofrimento que o perturbava. A Bíblia não diz o quê, mas certo é que é algo que estava ali todo dia ali, ó. Então você imagina uma agulha entrando na sua pele, na sua carne, diariamente. Então Paulo estava ali, e ele queria ficar livre disso. Assim, me livra desse negócio, porque realmente, né, diariamente ali eu estou sentindo um sofrimento tremendo, né? E ele diz, o mensageiro de Satanás, né, coloca isso, né, a fim de que, para que ele não se exaltasse. Paulo recebeu muitas revelações, e Paulo precisava aprender, como nós precisamos aprender, que o nome do Senhor deve ser exaltado, e não o nosso próprio nome. Mas o nome dele deve ser exaltado, né, na nossa vida. E Paulo poderia querer, claro, né, se vangloriar das revelações que Deus tinha dado a ele e tal. Então ele recebe, então, ele tem então esse espinho na carne, né, que fazia entender que ele é um ser humano, que ele é fraco, né? E os espinhos na nossa carne, entre aspas, fazem-nos entender, ou deveriam nos fazer entender, que somos fracos, né? Mas a beleza disso tudo, né, dessa aqui, é que Deus, né, se formos humildes, reconhecermos isso, né, e reconhecermos a grandeza de Deus, Deus nos abençoará. E aí diz o verso 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha bem, 3 vezes, né? Jabes vai lá, faz aquela oração que a Bíblia demonstra, né, assim, tal. Paulo aqui insiste com Deus 3 vezes, é um sinal bem claro, a insistência de Paulo. Ele queria verdadeiramente, como Jesus também, queria ficar livre daquela situação, né? É claro que Jesus faz uma oração retórica, né? E Paulo aqui não, né? Jesus faz uma oração sabendo da resposta que ele teria, tá? É o que nós vamos ter um texto, os 2 pontos que eu vou trabalhar aqui rapidinho, fala isso daí. Jesus já sabia a resposta, ele sabia que seria negativo, ele tinha que passar por aquilo mesmo, por aquele cálice, aquele sofrimento, a cruz mesmo, e acabou. Ele sabia disso, claro, Deus sabia disso, né? Ele, Deus, né? Jesus, Deus sabia disso, né? E Paulo aqui, claro, provavelmente não, porque ele insiste com Deus na tentativa de, claro, ficar livre daquele espinho na carne. Então ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, 3 vezes ali, insistência com Deus, Deus afasta esse espinho da carne de mim, isso me maltrata diariamente, né? Isso expõe a minha fraqueza, né? E eu sinto dores e tal, mas aí vem a resposta. Então ele me disse, quer dizer, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vou ler novamente.
com a pontuação bem colocada. A minha graça te basta, Jesus falando, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ponto. Poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente fraco, impossibilitado, então o poder de Deus se aperfeiçoa ali, faz com que você, com o sofrimento, produza com mais qualidade, faz com que o sofrimento produza em você uma humildade para realizar a obra de Deus. Basicamente por aí. E aí depois ele diz, para que sobre mim, ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é questão de reclamar, isso que ele está dizendo, né? Não ficar reclamando, não, ele simplesmente iria glorificar a Deus, né? E exaltar o Senhor. Porque já que aquele espinho na carne estava ensinando-o a melhorar espiritualmente, a se humilhar, então ele deveria se gloriar nisso, porque Deus estava sendo exaltado ali, né? E ele não estava se vangloriando de suas das revelações que Deus tinha dado a ele, tá? Pelo que sinto, aí vem, olha bem, o 10, tremendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha bem, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, eu tenho prazer quando eu sofro, eu tenho prazer quando eu estou diariamente ali, né, sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Se isto é para a glória de Cristo, então eu tenho prazer nisso. Oh, meu querido, isso aí é para a gente que tem o prazer de orar. É a gente que tem o prazer de orar. É isso aí, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza e me humilho aos pés do Senhor. Amém? Para terminar, eu vou ler os 2 pontos que estavam faltando, né? Eu falei de 5 pontos no primeiro estudo. Quem não acompanhou o primeiro estudo, está no meu canal no YouTube lá. Dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube que tá lá os outros 2 pontos, tá? Quem não se inscreveu lá, se inscreva, né? Vamos lá. O ponto 4 e o ponto 5, tá? Que resume tudo isso que eu estou falando. Resiliência espiritual pode ser definida como a capacidade que os cristãos têm de superarem momentos difíceis, ou seja, de se recuperarem depois que passam ou enquanto passam por tempos de adversidades na vida, tempos de tribulações, de dor, aflições, privações, e permanecerem firmes na presença de Deus. Deu para entender? Resiliência. Essa capacidade que o cristão tem que ter, deve ter, tá? De superar e recuperar, de se adaptar a situações difíceis. Então eu vou ler novamente, é um conceito que eu achei interessante, que Deus me deu. Resiliência espiritual pode ser definida como a capacidade que os cristãos têm de superarem momentos difíceis, ou seja, de se recuperarem depois que passam ou enquanto passam por tempos de adversidades na vida, tempos de tribulações, de dor, aflições, privações, e permanecerem firmes na presença de Deus. Independe do que nós passemos, nós permanecemos firmes na presença de Deus, né? Aí eu tenho o caso de Jabes, da oração de Jabes, que foi positiva, mas eu tenho o caso de Paulo, que foi negativa. Deus disse para ele, Cristo disse para ele, né? A minha graça te basta. Não disse para ele, eu vou te curar, eu vou te libertar. Não, ele não falou isso. A minha graça te basta, né? E aí eu tenho que ter resiliência para entender isso, né? Para me adaptar, para recuperar, para superar as adversidades da vida, tá? É isso daí. Existem
Existem situações de sofrimento pelos quais passamos que no momento de oração, a questão não é pedir para Deus passar de nós o cálice, ainda que isso possa de fato acontecer, mas acima de tudo, rogar aos céus força para bebê-lo. Gente, isso é tremendo, é o que o Cristo fez, né? E o que Paulo também irá fazê-lo, de certa forma. Eu vou ler novamente. Tá? Existem situações de sofrimento pelos quais passamos que, no momento de oração, a questão não é pedir para Deus passar de nós o cálice, ou seja, o sofrimento, ainda que isso possa de fato acontecer, mas acima de tudo, rogar aos céus para bebê-lo, beber o cálice, passar pelo sofrimento. A questão, às vezes, não é eu posso pedir, e tudo bem, e devo pedir para que Deus me livre de uma determinada situação, cure de uma enfermidade, ou livre de uma situação, uma tragédia em algumas áreas da vida. A questão, às vezes, não é essa. A questão é que pedir a Deus a capacidade, né, de suportar, de passar por aquele momento de aflição, de sofrimento, honrando a Deus, bendizendo o Senhor. Tá? Isso é que é difícil. A gente sempre quer rogar a Deus: Senhor, passa de mim este cálice. A gente não quer, nós não queremos nos colocar diante dele, sob a vontade dele, quando ele diz: eu quero que você passe sim, que você tome este cálice, o cálice do sofrimento, ou desse sofrimento. É isso aí, amados. Estou sendo sincero. Aqui não tem essas pregações que você não vai sofrer mais, que não tem, acabou todo o sofrimento, que agora é só alegria. Não, tá? Estou sendo sincero, porque nós observamos isso no mundo, né? Há poucos dias morreu um irmão nosso em Cristo, e eu fiz várias vezes orações por esse irmão, e Deus o levou, tá? Se eu pudesse, é claro, eu não queria que esse irmão partisse, mas a partir do momento em que Deus o levou, eu preciso ter a hombridade, a capacidade de entender isso, de compreender isso e de continuar exaltando e louvando o nome do Senhor, porque Deus tem os seus propósitos. O último ponto agora, o ponto 5, que nós vamos fechar aqui o prazer de orar esses 3 estudos. Nossas orações podem gerar respostas positivas, como o caso de Jabes, né? A oração de Jabes gerou respostas positivas da parte de Deus. Contudo, devemos estar preparados para um audível não, como o caso de Paulo. Audível não, Deus falou não, né? Cristo falou não, né? Audível não, claro não. A gente tem que estar preparado para isso. Mas se eu vou orar sabendo que... Mas é claro, a oração, quem conduz é o Espírito Santo. E é preciso que haja ali, nessa comunhão entre eu e Deus, entre você e Deus, se possível, o discernimento, que eu perceba, né? E enquanto eu não percebo, então eu devo orar, e devo orar na certeza, e devo orar com fé, entendeu? Paulo orou sem fé? Não, ele orou com fé, era Paulo. Moisés, quando orou pedindo para entrar na terra prometida, ele orou sem fé? Meu Deus, era Moisés. Ele orou com fé, mas Deus disse: não, você não vai entrar. Entendamos isso, compreendamos isso. Isso não é ausência de fé. É porque muitas vezes Deus tem os seus propósitos, e os pensamentos de Deus, estão além dos nossos, além dos nossos, transcendem o nosso entendimento humano. Então é importante que entendamos isso, que compreendamos isso, tá? Então por isso que eu coloquei isso daqui. É preciso orar, olha bem, é preciso orar mesmo sabendo do resultado negativo de nossas orações para algum fim na vida. Jesus, quando ele orou, ele sabia da resposta negativa de Deus, mas ele orou, O fato de eu saber, ou
por alguma razão, de alguma forma, não significa que eu não devo orar. Significa que eu devo, claro, continuar orando, buscando o Senhor, ué. E Jesus, ele orou e insistiu com Deus: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. E, Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. E Deus disse para ele: não, você vai passar, ué. Você vai passar, não é esse o propósito? Não é esse o combinado? Você vai passar por esse cálice, entendeu? Paulo orou a Deus e disse: Deus, livra-me desse espinho, livra-me desse espinho, livra-me desse espinho. Ele disse: minha graça te basta. Fica com isso e exalte o meu nome. Se humilhe aos meus pés e seja ainda mais usado nas minhas mãos. E é isso que às vezes nós não entendemos como cristãos. Nós somos lamentavelmente doutrinados por tantas orações e teologias que tiraram da gente a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, né? A teologia do sofrimento. É difícil isso? Sim, é difícil. E como é? Mas é isso. Você pode de alguma forma saber que Deus não irá te atender, mas não é errado orar mesmo assim. Pelo contrário, você pode saber de alguma forma: mas Deus não vai me atender, mas eu vou orar assim mesmo. Entendeu? Eu vou orar, vou colocar diante dele, vou pedir a ele, né? Vou rogar a ele, né? E aí é uma coisa íntima de cada pessoa com Deus, né? Íntima. O que ele não gosta é de oração hipócrita, para finalizar. O que Deus não gosta é de gente hipócrita e de cristãos hipócritas. É isso que ele não gosta. São essas orações que ele simplesmente tem nojo, de gente que se aproxima dele hipocritamente, cheio de falsidade, sem sinceridade, sem verdade. É isso que Deus não gosta, tá? A oração hipócrita, daquele que quer até enganar a Deus, aquele que dá até uma de bonzinho, mas no fundo quer enganar a Deus, né? É desse tipo de oração que ele não gosta. Mas se você não é hipócrita e não faz orações hipócritas, então ore ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração e passe o máximo de tempo possível na presença de Deus, especificamente na presença de Deus, e desenvolva o prazer de orar, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Como Deus está precisando de gente que ora, que tem prazer em orar. Tem gente que vai orar, que começa a orar, sinto dor de cabeça, não consigo, tal. Fica ali horas e horas no celular, horas e horas na TV e não consegue passar alguns minutos na presença de Deus. Se somar a semana toda, não dá 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, se somar a semana toda. E dá uma porção de desculpas. Vamos desenvolver o prazer de orar. Esse prazer de orar nos levará às Escrituras Sagradas. Porque o Espírito Santo que ora na gente nos levará às Escrituras Sagradas. Nos dará discernimento e entendimento do Evangelho. Em nome de Cristo. Deus abençoe sua vida, seu coração. Em nome de Jesus.